Colocando para gravar aqui, pessoal. Tá ok. Conseguiu, Leonardo? Acho que vai dar certo agora. Infelizmente, alguns programas de computador são assim mesmo, tá? É na birra que se consegue. Tem que ter um pouco de paciência. Este aqui é o site do Meca, para quem não tem familiaridade. Vocês podem ver que muita gente usa, né? Que ele tem um contador de download, então aqui tem quase 2,5 milhões de download já. Deu certo? E você, Stephanie? Deu certo também? Nem é de 32 bits? Tenta reiniciar o computador então, por gentileza. Você usa Mac, algum sistema diferente? Vamos esperar 5 minutinhos aí. Peço um pouco de paciência. Aqui, olha, você vai abrir esta página aqui, ó. Vou mandar o link no chat para vocês. Novamente. Você vai acessar o link, ele vai te mandar para esta página aqui, ó. Não sei se você sabe qual o sistema, qual a arquitetura do seu Windows, se você usa o Windows ou não. Mas se você não estiver conseguindo, tenta nesse aqui, ó, o Mega X 32-bit. Aí você vai clicar em Download, aqui no ícone verde. Ele vai te jogar para uma página com termos de uso. Você vai rodar a bolinha do mouse e vai clicar em aceitar. Antes de ele te permitir o download, ele vai te fazer duas perguntinhas que você só tem que marcar, né? O que você é, então se você é estudante, você vai marcar estudante, e qual tipo de instituição que você faz parte. Se você faz parte de uma universidade, você marca aqui. Se você faz parte de uma indústria, você marca aqui. Tá? E depois você vai clicar em download, aí ele vai te permitir baixar. Baixa de 32 bits e tenta instalar em modo de compatibilidade, que é assim, olha, você vai abrir onde você salvou o arquivo, você vai clicar com ele com o botão direito do mouse e vai selecionar essa opção aqui, ó, executar como administrador. Ele vai te dar uma caixa de diálogo perguntando se você deseja permitir que este programa faça alterações no computador. Você vai clicar aqui sim. Ele vai te perguntar a língua, ok, se você aceita ou não novamente com os termos. Você vai colocar aqui aceita e vai indo. Próximo, 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 até instalar. Eu não vou repetir essa parte final aqui, que ela é totalmente automatizada, mas é basicamente isso. Leonardo, conseguiu? Stephanie? Stephanie, você conseguiu?
Tá ok. Thalita, você está conseguindo instalar também? Pode prosseguir, Vitor. O Wilson está chegando agora, né? Enquanto vai instalando o software, que a maioria dos cursistas já pode entrar uma parte teórica, tá? Não tem problema não. Tá Até ok. temos que vai instalar antes, temos que vai instalar depois. Aí você já pode ir para os slides, né? Os slides eles antecedem justamente a sua atividade, né, Tá ok. prática. Então, eu vou dar prosseguimento aqui, boa parte dos slides, tá, pessoal? Então tá, então essas foram as instruções iniciais. Eu vou dar uma pequena introdução para vocês sobre este minicurso, né? Este minicurso, ele constitui uma introdução ao banco de dados do NCBI, tá? E a sua utilização a partir das sequências nucleotídicas e ou polipeptídicas depositadas. Nós vamos abordar aqui o alinhamento e a criação de árvores filogenéticas a partir do MEGA, que é um programa de acesso gratuito, que vai permitir ao usuário analisar as sequências genéticas e realizar inferências filogenéticas a partir de métodos estatísticos validados. Então, vou dar um pouco do contexto histórico para vocês, né? O sequenciamento rápido de DNA, né, de ácidos nucleicos, ele teve início por volta dos anos 70, quando ainda se empregavam alguns químicos para promover a quebra nas cadeias e nos materiais radioativos para visualizar as quantidades pequenas de DNA produzidas, né? Então, naquela época ali, tem a técnica de Maxent, se utilizava ali o fósforo radioativo, se utilizava também o enxofre radioativo, dentre outras substâncias. Embora também nesta época já existissem computadores, estes computadores eles não tinham a capacidade de processamento nem de armazenamento suficiente para que nós possamos, por exemplo, à época, adicionar uma pequena quantidade de RNA viral. Por volta dos anos 90 surgiu então o projeto do genoma humano, que buscava sequenciar o nosso material genético, e houve um grande boom da bioinformática. Então vocês devem estar se perguntando, né, quem não é familiarizado com essa disciplina, o que é bioinformática? O NCBI, ele diz que a bioinformática é o campo da ciência em que a biologia e a ciência da computação convergem para formar uma nova disciplina. O objetivo, então, consiste em não apenas possibilitar a descoberta de novos insights biológicos, mas também criar uma perspectiva global da biologia, através de seus princípios básicos. Está todo mundo conseguindo me acompanhar? Eu estou falando rápido? Eu não consigo ver o chat, então se eu estiver falando Eu muito estou rápido... conseguindo. Tô tranquilo, pode continuar. Tá ok, muito obrigado então. E a bioinformática, ela está atrelada à bioinformata, que é quem trabalha com isso, né? E segundo o Arthur Lusk, lá em Introdução à Bioinformática, ele vai dizer que o bioinformata, ele utiliza programas de computador para fazer algumas inferências a partir de dados que são obtidos da biologia molecular moderna, e assim fazer predições que possam ser importantes e ou relevantes. Então, quando nós falamos aí de análise em sílico, né, de trabalhar com plataformas computacionais sofisticadas, o que nós podemos fazer na área da bioinformática? Né? Nós podemos alinhar sequências de nucleotídeos, nós podemos fazer a identificação de alguns genes, né, como o alinhamento da estrutura da proteína, podemos fazer a predição da estrutura da proteína, a predição da expressão gênica, bem como as interações proteína-proteína. E também podemos fazer a relação entre a filogenia. Aliás, vamos colocar aqui em termos mais práticos, já está escrito, estabelecer as relações filogênicas. Para este minicurso, o que nos interessa aqui, sobretudo, é a primeira opção e a última, né? Então, vai ser o alinhamento das sequências nucleotídicas e estabelecer as relações filogenéticas. Então, quando se trabalha com ferramentas computacionais, nós dizemos que é uma análise in silico. Então, vou falar um pouco agora sobre o NCBI para vocês. Segundo o próprio NCBI, ele é o Centro Nacional de informações sobre biotecnologia, que promove, então, a ciência, a saúde e fornece acesso a informações biomédicas ou genômicas. Esse NCBI, ele é muito importante porque ele está atrelado a diversos outros bancos de dados. Então, você vai encontrar lá uma relação direta com o PubMed, com o PubChem, com o Biosample,
Então, ele é um banco de dados muito importante. Ele meio que liga todos os outros bancos de dados a ele, né? Então, quando você fizer uma pesquisa nele, você vai ter acesso a todos os outros bancos de dados. Tá? Então, e ele também tem uma ferramenta muito interessante, que é o BLAST, né? Que é uma ferramenta de busca e alinhamento local de sequências, sobretudo nucleotídicas, né? A principal função dessa ferramenta é encontrar regiões de similaridade entre diferentes sequências biológicas. Para isso, este programa ele vai comparar sequências de nucleotídeos ou de proteínas com diversos bancos de dados. Como eu disse para vocês, ele está ligado a muitos outros bancos de dados, mais de 20. Então, assim, e a partir disso ele vai calcular a significância estatística dessa relação. Esta ferramenta BLAST, ela tem algumas variantes. A que vai interessar para a gente aqui vai ser a BLAST-N, que é a segunda opção aqui, e a BLAST-P, que é a primeira opção. O BLAST-P, ele vai pegar uma sequência que vamos chamar de carry, de aminoácidos, e vamos comparar contra um banco de dados de sequência de proteína. O BLAST-N, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele vai pegar uma sequência de nucleotídeos e comparar com um banco de dados de sequência de nucleotídeos. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo aqui. Então, vou tocar o barco. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me interromper e fazer perguntas, viu? Então, este é um esquema de comparação de como o BLAST ele funciona, né? Que ele basicamente faz uma comparação. Então, nós temos aqui a sequência 1 e a sequência 2 de ácidos nucleicos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dispor essas sequências paralelamente e vai comparar as bases uma a uma. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, na sequência 1 nós temos uma guanina, e na sequência 2 nós também temos uma guanina. Quando essa comparação é correspondente, nós dizemos que há um match, que há um casamento. Quando essa comparação ela não é correspondente, nós vamos dizer então que há um mismatch, que vocês podem ver que essa parte aqui que está alaranjada. Ó. Então, na sequência 1 nós temos uma citosina, na sequência 2 nós temos uma timina, na sequência 1 nós temos uma timina, na sequência 2 nós temos uma guanina. Outra informação interessante é a inserção de gaps. O que é o gap? O gap, como está na sequência B, lá embaixo, olha, o gap é um hífen, tá? Vocês podem ver ali que tem um hífen logo à esquerda do quadrante ali azulado, que tem 3 hífens. Esse gap, ele é inserido para que as sequências possam ser correspondentes. Então, prestem muito bem atenção. Se esses 3 gaps aqui não existissem, nós não teríamos um casamento ali, ó, de F, R, C e W. Então, este gap ele tem uma função que é fornecer um maior número de casamentos. Nós temos aqui um alinhamento global. Então, um alinhamento global ele vai comparar todo o conjunto de nucleotídeos, e nós temos um alinhamento local, que ele pode comparar um menor conjunto. Isso acontece porque muitas das vezes as proteínas, quando os ácidos nucleicos ou proteínas, quando nós fazemos um alinhamento global, eles perdem o caráter de similaridade, então fica mais difícil de você encontrar pontos em comum. Então é interessante nós utilizarmos o alinhamento local, que fica mais fácil. O alinhamento local, muitas das vezes, a gente não tem que inserir gaps, né? O gap é um esforço máximo que a máquina faz para achar áreas de similaridade, áreas de casamento, vamos dizer assim. Vamos entender, então, essa comparação. Quando você submete uma sequência a uma consulta, você vai chamar essa sequência de carry, né? Então, você vai submeter ela ao BLAST. O BLAST vai fazer a comparação. Nós vamos obter, então, um resultado que vamos chamar de subject, né? Esse subject, ele vem acompanhado de uma pontuação, que vamos chamar de score. Então, quando o sistema encontra aquele casamento, um match, encontra o mismatch, aquele desencontro, e inclui gaps, ele vai te dar uma pontuação, e essa pontuação vai se chamar score, né, que é o nome dado, o nome dado a essa pontuação de acordo com o alinhamento e a sua significância estatística. Então, quanto maior for essa pontuação, maior é a identidade entre essas sequências, né? Então, aqui, logo abaixo, vocês podem ver, tem um quadrante, esse quadrante ele foi retirado do NCBI, que ele faz uma comparação, olha, ele pega a sequência carry 2 aqui, ó, e joga contra o subject 2, e faz uma comparação. Então, você pode ver aqui, ó, que a citosina e a citosina, que elas têm um match. Vocês podem ver aqui, ó, que a timina com a adenina que tem um mismatch, a gente não tem nenhum gap aqui, ó, porque nós pegamos só o fragmento de uma sequência, mas logo aqui em cima ele nos diz que há 31 gaps, que os gaps correspondem a 6% da sequência. Então, como é que só tem um fragmento, provavelmente, aliás,
com certeza, nos outros fragmentos, vai ter esses gaps, né? Porque ele nos revela que há 31 gaps. Nós temos aqui a pontuação, o score, né? Tem 239 bits ou 264. Nós temos aqui o e-valor, né? Que ele está relacionado aí que é um algoritmo que relaciona a probabilidade dessas sequências serem homólogas, né? Porque quando nós jogamos duas sequências, quando nós fazemos essa comparação com BLET, nós estamos procurando sequências similares, né? Mas nem sempre uma sequência que tenha um grau de similaridade indica homologia. O que é homologia? Homologia basicamente relaciona que duas sequências ou mais possuem um ancestral em comum. Então, as sequências elas podem ser muito similares, mas não ter homologia. Mas a alta similaridade indica a presença de homologia. E quanto menor for esse valor, mais próximo for de zero, maior vamos dizer que maiores as chances são de elas serem homólogas. Outras informações interessantes é que ele tem um nome, recebe um ID, uma identidade, tá? Tem aqui também o peso e o número de casamentos. Aqui eu só fiz uma combinação aqui, então só tem um casamento. Vamos para frente. Este aqui é outro gráfico interessante que vocês vão ter oportunidade de trabalhar, né? Porque ele vai pegar a sequência que você inseriu lá, que chamamos de carry, e vai colocar lá em cima. Essa pontuação aqui, ó, esse número que vai de 1 a 1000 é a pontuação que nós chamamos de score, né? Que quer dizer ali quantos matches tem, ou quantos gaps foram inseridos. E sempre que você clicar em uma dessas linhas coloridas, cada cor aqui, nós não temos o gráfico, mas nós vamos poder ver lá no site do NCBI, cada cor indica uma pontuação. Então, a cor vermelha aqui tem a pontuação maior. Então, nós temos aqui ó, o dado da Cavia porcellus aqui sobre a caseína. Cavia porcellus é o porquinho da Índia. Então, quando nós comparamos aqui, ele é a sequência que tem a maior pontuação em relação ao carry, ou seja, tem a maior similaridade. E é uma similaridade muito alta, porque o e-valor aqui está como zero. Então, podemos dizer que tem uma alta probabilidade de serem sequências homólogas, tá? Ou seja, vão ter uma ancestralidade. Qual o objetivo disso, então? Né? O objetivo é possibilitar ao pesquisador determinar se duas ou mais sequências apresentam suficiente similaridade, tal que uma inferência sobre a homologia possa ser justificada. Foi isso que eu falei para vocês. Né? Então, nós podemos pegar aqui informações evolutivas, podemos pegar informações genômicas, podemos pegar informações estruturais, né, sobre uma proteína, podemos pegar informações de expressão, né? Por exemplo, qual tecido possui a expressão para uma proteína. Podemos pegar informações funcionais, né? Qual a função de uma molécula enzimática, qual a função de uma proteína, se ela tem papel ou não em determinada rota metabólica. Então, essas informações nós podemos relacionar em bancos de dados. Agora eu vou falar um pouco para vocês do MEG, este programa que deu um pouco de trabalho aí. O MEG ele é um freeware, né? Que aqui, uma tradução grosseira, é um programa de análise genética evolutiva, né? E que ele é muito utilizado para análise de sequências e para aplicação de métodos estatísticos, né? Então, porque tudo que você vai fazer hoje qualquer trabalho, você tem que ter uma metodologia para aplicar, e nós vamos utilizar métodos estatísticos que estão presentes em softwares, né? Vamos dizer assim. Neste módulo, a gente vai utilizá-lo para fazer o alinhamento de sequências nucleotídicas e para gerar uma árvore filogenética a partir disso. Tá? Então, uma informação interessante é que, quando falamos de bioinformática, nós trabalhamos com um formato específico de arquivos, que é o formato FASTA. Né? Vocês podem ver aqui, novamente, essa aqui é a sequência nucleotídica para a proteína da caseína, de um RNA mensageiro, do porquinho da Índia. O formato FASTA, ele vai dispor aí as sequências nucleotídicas ou de aminoácidos sob forma de texto. Então, nós temos aqui, na primeira linha, aqui uma breve descrição, né? Nós temos aqui um número que identifica o porquinho da Índia, tem a descrição de onde é esse material genético e para que é, então, para a caseína A, e logo em seguida temos todo o conjunto aqui de nucleotídeos dispostos aqui sobre prosa. E esta aqui já é a imagem do MEG. O MEG ele vai fazer aquele alinhamento. Percebam que agora que nós temos aqui 5 indivíduos comparados, né? O MEG ele faz o alinhamento a partir de outro algoritmo. Então, nós temos aqui na primeira coluna aqui, ó, tiamina, adenina, tiamina, tiamina, tiamina. Vocês podem ver que quando o programa faz o alinhamento, ele vai fazer o máximo para que essas sequências elas sejam compatíveis. Então, vocês podem ver que algumas colunas só há tiamina.
ele insere os gaps, né? Eu falei para vocês que os gaps, eles são hífens. Então, aqui tem um hífen, aqui tem um hífen, aqui tem um hífen, aqui tem outro. Aqui é uma coluna só de guanina, aqui é uma coluna quase toda de adenina. Então, essa é a ideia de você fazer o alinhamento das sequências. Outra informação aqui interessante, embora que essa sequência aqui, ela está bem reduzida, viu? Ela é uma sequência bem mais extensa, eu só coloquei um trechinho para vocês terem essa noção de como o alinhamento funciona. Vou falar um pouco agora dessas árvores filogenéticas, né? As árvores filogenéticas, elas podem ser enraizadas ou não enraizadas, elas podem ser árvores de genes ou árvores de espécies, né? Para relacionar uma população. Cada grupo na árvore a gente vai chamar de taxon, né? Então aqui, ó, vocês podem ver na árvore aqui de baixo, A, B, C, D, E, que são as espécies de interesse, né? E a árvore ela possui basicamente e de forma fundamental duas áreas essenciais, o nó e o ramo. Então a gente pode ver aqui as ramificações, como exemplificado aqui na imagem, olha, cada bracinho. E o nó? O nó pode ser aqui interno, né, sendo um ponto de ramificação, ou pode ser um nó externo, que é aqui justamente onde estão os taxons, onde estão as espécies de interesse. Só um instante. Vamos falar agora, então, sobre a construção dessas árvores, né? Então, vários modelos matemáticos, eles foram criados para descrever essas relações da topologia das árvores. As relações filogenéticas. Basicamente, os métodos de construção de árvores, eles são divididos de duas formas. Ou eles são métodos de distância, ou eles são métodos de caracteres. Dentre os métodos de distância, os mais conhecidos são o PGMA e o método Neighbor Join, né? Que é o agrupamento de vizinhos. O PGMA, ele vai fazer o quê? Exatamente o quê em linhas gerais? Ele vai determinar a similaridade entre os indivíduos comparados. Ele vai pegar os indivíduos que apresentam maior similaridade e comparar com todo... Ele vai pegar dois indivíduos que apresentam maior similaridade e vai comparar com todo o outro conjunto. Tá ok? E este aqui vai ser um exemplo para vocês. Esse aqui é uma árvore filogenética feita pelo Mega para a metodologia do PGMA, para caseína. Então, ele pegou aqui os indivíduos que possuem maior similaridade e comparou com o resto. Tá ok? Aqui nós temos uma escala, porque a distância neste método, como é o método de distância, a distância importa para a gente. Vocês vão ter a oportunidade de construir em breve, só um momentinho. E também tem os métodos baseados em caracteres, né? Que a gente vai falar aqui, sobretudo, do método de máxima parcimônia. Neste método, a árvore mais parcimoniosa é aquela que precisa para a sua construção o menor número de mudanças, né? Então, nós vamos ter aí o comprimento da árvore minimizado. Como resultado disso, nós podemos gerar aí uma ou mais árvores para avaliação daquela que melhor reflete a filogenia do grupo. O número de árvores geradas na análise, bem como o índice de homoplasia, de retenção e comprimento da árvore, devem ser mencionados na publicação. Então, o que acontece? Sempre que você utilizar esse método, você tem que referenciar. Então, assim, não só este método, porque tudo que você faz hoje é referenciado, né? Então, você não pode fazer uma coisa sem motivo. Um outro ponto interessante com a árvore filogenética, ela não é o objeto de estudo do indivíduo. Ela é uma ferramenta e você tem que ter, você tem que se perguntar para que você precisa de uma árvore filogenética. Então, você tem que fazer relações anteriores. Ora, eu quero fazer uma relação aqui da proteína, da caseína, a proteína que se encontra no leite. Então, vou relacionar aqui esses mamíferos da mesma família. O que eu posso encontrar com isso aqui? Então, a árvore filogenética, ela não é em si o objeto de estudo, ela é uma ferramenta. Os outros métodos aqui são a máxima verossimilhança, né? Que ela vai procurar uma árvore que maximize a máxima verossimilhança dos dados, de acordo com o modelo evolucionário, né? Neste método, então, diferentemente da parcimônia, todos os sítios são considerados. Então, é um método robusto de análise, ele vai ficar rodando aí muito tempo para encontrar as maiores diferenças para dar um resultado final. A análise bayesiana funciona à semelhança da máxima verossimilhança, só que é um método um pouco diferente, né? Porque ele difere, porque ele calcula as probabilidades após se conhecer algo sobre os dados, e não por modelos pré-estabelecidos. Então, você tem que ter mais informações ainda para fazer suas inferências. Este aqui é um método de máxima parcimônia, né? E aqui você pode ver que tem um pequeno indicador aqui de mudança. Então, nós temos aqui, olha,
aqui em cima nós temos aqui o morcego marrom, elas estão muito compatíveis, né? Nós temos aqui o camelo bactriano e a lhama também muito compatíveis. Mas aqui, ó, o javali e o gado bovino, embora estejam próximos, não tem uma compatibilidade tão alta assim, e assim você pode discorrer aí sobre a sua árvore filogenética. Essa aqui são as minhas referências. Eu vou ensinar para vocês agora como obter essas sequências nucleotídicas de interesse. Alguém tem alguma dúvida? Estou falando muito rapidamente? Alguém puder responder aí? Vitor, Oi. eu não entendi bem sobre os gaps. Para que eles servem? Eu me perdi nessa parte, a funcionalidade deles. Vou voltar lá para você, então. Ele é um pouco confuso mesmo. Só um instante. Deixa eu encontrar aqui. Vou voltar aqui. Tá. O gap ele é inserido para que os outros nucleotídeos, né, vamos dizer assim, os nucleotídeos subsequentes, eles sejam compatíveis. Consegue entender? Então é um esforço que a máquina faz para que haja compatibilidade entre as sequências. Por exemplo, se nós não tivéssemos aqui, olha, esses 3 gaps, tá vendo? Se nós não tivéssemos esses 3 gaps, essa sequência aqui, ó, ela andaria para a esquerda. Então não haveria compatibilidade. Entendeu? Então a máquina insere esses gaps para que haja compatibilidade entre as sequências. Só que o gap não é o ideal que ela insira gaps, né? Quando ela faz esse esforço, se um conjunto aí tem muitos gaps, aumenta a probabilidade de não serem homólogas, entende? Porque quando nós damos aquela pontuação, quando há um match, por exemplo, aqui, ó, citosina, citosina, da esquerda para a direita, vamos dizer que esse C é citosina, tá? Mas aqui tem outra linha. Vamos dizer que aqui há compatibilidade, ó, entre C e C. Se há um match, nós dizemos que na pontuação, né, que serve para validar aí a estatística, o match vale mais um ponto. Quando a sequência tem um mismatch, vamos dizer, aqui, ó, aqui lá de cima, quando há um mismatch, nós vamos dizer que, se eu não me engano, o Guilherme pode me corrigir se eu estiver errado, vamos dizer que menos um ponto, certo, Guilherme? Não. Isso vai depender. Como o Vitor está explicando, Jaque, é exatamente isso. Você insere gaps para aumentar o número de matches, certo? Só que esse match obtido com o gap, ele não pode valer a mesma coisa que um match que foi obtido sem o uso de gaps. Então, a matemática é mais ou menos essa mesma. O match normal sem gap, por exemplo, vale 2. Um match obtido com gap vale 1, certo? E o próprio gap, ele vai dar, tipo, menos 1 para a sequência, tá? Ou, né, no caso, um mismatch pode valer menos 1, menos 2, dependendo do mismatch. Esses parâmetros podem ser alterados no software também. Uhum. Conseguiu sanar a sua dúvida? Sim, deu para compreender. É basicamente isso mesmo, você insere gap para que haja um maior número de matches, vamos dizer assim. Mas tudo isso interfere na pontuação final. Oi, alguém disse alguma coisa? Não, eu ia falar, mas é o que você já explicou, né, aqui no exemplo da sequência A e sequência B. E tem duas características. Se você não tivesse colocado esses 3 gaps aqui, você não teria o match de F com F, R com R, C com C e W com W. Mas é isso. Muito obrigado, Guilherme. Fique mais claro também. Agora eu vou ensinar a vocês aqui a dar uma olhadinha no NCBI, tá ok? Então nós vamos aqui. Oi. Só uma pergunta. Qual a vantagem de se adicionar esses gaps à sequência? Qual o interesse disso, assim? Eu não entendi muito bem. O interesse mesmo é que, quando a gente fala de um alinhamento global, né, estamos mexendo com a sequência longa, é muito difícil que essa sequência seja muito compatível. Então, é muito difícil indicar similaridade, por conseguinte, é muito difícil indicar homologia. Porque, embora sejam coisas distintas, a similaridade alta indica a chance de ter uma homologia. A ideia é basicamente isso, é você inserir o gap para que haja regiões de similaridade, para que sejam compatíveis, para que você tenha um match. Entendeu? É basicamente isso.
Porque senão você não vai conseguir, você vai ter você dificilmente vai conseguir analisar dados e encontrar uma similaridade alta. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. É Tá, basicamente isso. Você insere o gap para que você possa achar correspondentes, porque senão você não vai achar. Entende? Porque você precisa ter esses valores para poder trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o NCBI, né? Que é o banco de dados. Então, vocês podem aqui no Google digitar NCBI, normalmente. Estão conseguindo enxergar meu computador aí? Estão conseguindo enxergar? Estão vendo a minha tela? Sim. Vocês vão aqui no NCBI e vão dar um clique aqui, ó, nessa primeira opção que aparece, né? O Centro Nacional para Biotecnologia, né? Informação Biotecnologia. Quando vocês abrir o NCBI, vocês vão ver aqui, olha, que ele tem um monte de banco de dados, né? E aqui está selecionado todos os bancos de dados. Então, ele tem aqui, ó, o BioCollections, tem o BioProject, tem um BioSample, que eu falei para vocês, o BioSystem. Ele tem aqui também, que na área médica muito famoso, aí, o PubMed, né? Tem um PubChem aqui para quem mexe com, e variações para quem mexe com química, para estrutura de proteína, etc. e tal. E nós vamos selecionar aqui a opção nucleotídeo, né? Nucleotide. Eu não sei pronunciar o inglês não, mas é mais ou menos isso. Vocês fizeram isso aí? Pode escrever no chat. Todo mundo fez? Estão conseguindo acompanhar? Tá, ok. E vocês, é importante salientar que por ser um banco de dados aqui americano, né, e porque o sistema internacional exige o inglês, é importante que ao inserir a palavra-chave, vocês se atentem a isso. Vocês têm que inserir a palavra-chave em inglês. Então, eu vou utilizar o exemplo que nós fizemos, que eu fiz aqui no slide para mostrar a vocês. Então, vamos escrever caseína, mas caseína no inglês se escreve assim, ó, C-A-S-E-I-N. Casein. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Não tenho certeza. Estão conseguindo enxergar? Vou dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais claro. Vocês, então, selecionaram aqui o banco de dados, né? O banco de dados de nucleotídeo, porque nucleotídeo é de interesse para a gente. Escreveram aqui o nome de uma proteína. E vamos achar a sequência nucleotídica que tem essa proteína. Que serve para a expressão dessa proteína. Vocês vão fazer a busca aqui, ó, clicar em buscar, pesquisar. A busca por sequências aí de nucleotídeos ou sequências de aminoácidos, ela é a parte mais importante. Vocês têm que buscar isso com uma certa lógica. Vocês não podem buscar nada ao acaso. Mas como o intuito aqui é só mostrar um pouquinho sobre o programa, sobre os métodos, sobre o banco de dados, então eu escolhi essa aqui, sobretudo, porque é uma sequência relativamente pequena. Se você pega uma sequência de um cromossomo, por exemplo, que tem mais de 2 milhões aí de pares de bases, é trabalhoso, pesa muito, então pode ser que não rode no computador de vocês. Então eu escolhi aqui uma sequência relativamente curta. Tá ok? Então aqui apareceu para vocês, acho que tem também um pouquinho da Índia, mRNA, sequência para caseína A, certo? Aqui tem algumas informações já, né, sobre as bases, fala que é um RNA linear, papapá. Já fala que está ligado ao GenBank, né? Outros bancos de dados. Você vai clicar aqui nela. E o site vai te redirecionar. Ele vai te dar mais informações sobre essa sequência para caseína A. Como, por exemplo, não sei se vocês estão me acompanhando, mas ele vai te dar aqui, ó, logo aqui na primeira linha, o locus, ou seja, onde essa sequência se encontra no cromossomo, tá? Aqui no caso é o RNA mitocondrial. Então, mas é assim que funciona. Vai te dar a definição do que se trata, né? Que é como se fosse uma breve descrição. Vai te dar o número de acesso. O número de acesso é como se fosse um CPF. Tá? Tem a versão, ele vai te dar as palavras-chave, né? Então as palavras-chave aqui são caseína, um peptídeo sinal. Tem aqui o nome do organismo, o nome científico do organismo aqui. Tem aqui já um nome mais popular. Tem aqui uma breve classificação, né? Então ele fala que é um eucariota, que é metazoa, que é cordado, e assim vai. Ele te dá aqui os autores, tá? Que trabalharam com isso, dá o nome do trabalho.
Eles fizeram aqui a análise nucleotídica, a comparação, né, para deduzir a proteína sequência de um bovino. Te dá aqui o jornal onde foi publicado, né, o artigo do PubMed. Então, aqui ele te dá uma série de informações interessantes que podem vir a incrementar aí o seu trabalho. Como eu disse para vocês, quando nós falamos sobre banco de dados, bioinformática, nós trabalhamos no formato FASTA. Tá? Então, vocês vão clicar aqui, ó, logo aqui em cima, ó, FASTA, que ele vai te dar de cara aquela imagem que eu mostrei para vocês. Tá ok, só um pouquinho, o computador está um pouco lento. Ele nos traz essa tela aqui, olha. Essa primeira linha aqui contém um número de acesso e a breve descrição do que é, como vocês já viram. E logo depois tem toda a sequência de nucleotídeos. Como eu disse para vocês também, o NCBI ele está relacionado ao BLAST, que é uma ferramenta de busca, né? É uma ferramenta, como aqui o site diz, é uma ferramenta para encontrar regiões de alta similaridade, né? Então vamos clicar aqui, ó, em Run BLAST. Não sei se vocês conseguirem chegar na minha tela. Vamos rodar um BLAST. Ele vai abrir essa tela aqui para a gente. Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? E quando ele abre essa tela aqui para a gente, é interessante. Ele já mostra aqui, nós estamos trabalhando com BLAST-N, né, que é o BLAST para a gente pegar uma sequência de nucleotídeos e comparar com um banco de dados também de nucleotídeos. Aqui ele entrou para a gente com o número de acesso, mas vocês poderiam entrar aqui também com o GI, né, que é o número, também é um número, tipo uma identidade, é uma identidade da sequência, ou pode entrar com o formato FASTA. Então, se eu voltasse lá e copiasse aquele formato, aquela cadeia nucleotídica e colasse, aqui também funcionaria. Só que aqui, para simplificar, ele já colocou o número de acesso, que é aqui, dessa sequência. É interessante notar aqui como esse algoritmo funciona. Você pode incluir algumas variáveis. Nós vamos deixar tudo padrão aqui, porque para a gente não é interessante mudar nada agora. Além disso daqui, ó, nós vamos otimizar o programa. Nós temos aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando. Nessa opção, nós temos aqui, ó, 3 caixas disponíveis para marcar, né? Na primeira caixa, ele vai encontrar regiões de alta similaridade. Então, ele só vai te dar um resultado para regiões onde a similaridade é muito alta, ou seja, onde há muita chance dessas sequências serem homólogas. A região intermediária aqui, ela já não vai te dar uma região de tão alta similaridade assim. Mas ainda vale, porque muitas das vezes você está precisando de um grupo externo para fazer uma comparação, coisa do tipo, você seleciona aqui. Como eu já vim aqui antes, eu sei que a região de alta similaridade vai me dar só 4 sequências. Então eu vou procurar uma região onde não haja tanta similaridade, mas também não seja uma região com a similaridade muito baixa. Então, eu vou selecionar essa aqui, olha. Realmente essa seleção intermediária. Tá ok? Em seguida, aí vai de cada um, eu vou marcar essa caixa de diálogo aqui, ó. Mostrar resultados em uma nova janela. Estão conseguindo me acompanhar aí? Vocês vão pedir, então, para que os resultados sejam mostrados em uma nova janela. E vocês vão rodar o BLAST. Só clicar aqui, ó. Ele vai rodar, a depender da quantidade de nucleotídeos, ele vai ficar rodando um programa para vocês. Então, ele está comparando aqui as sequências. Como eu sei que aqui não tem muitas sequências assim, deve demorar uns 15 segundos. Mas se você estiver mexendo com muitas sequências, pode ser que demore até 1 hora. Então, ele está fazendo esse trabalho para vocês. Ele está rodando. Demorando um pouquinho. Todo mundo conseguiu fazer isso aí. Porque essa parte aqui é importante. E o site estava com um probleminha hoje. E se alguém não conseguiu, a gente espera para ver se volta. Alguém não conseguiu fazer essa parte de rodar o BLAST? Tá ok.
Então tá, aqui tem informações interessantes. Ele fez esse trabalho para você. E ele deu até um nome a esse trabalho. Ele deixa essa sessão salva, igual aqui tá aqui, ó. Você vai expirar apenas no dia 29, às 5h58 da manhã. Então ele traz informações interessantes. Qual o programa que nós utilizamos? O BLAST-N, para comparar uma sequência de nucleotídeos contra um banco de dados de nucleotídeos. Então ele me dá aqui como vocês têm que referenciar tudo até a citação. Olha, você usou essa metodologia para fazer isso. Ele diz aqui o banco de dados que nós utilizamos, como já está evidenciado, de nucleotídeos. Tá bom? E tem a abreviação aqui, ó, Nucleotide Collection, abreviação NT. Tem uma breve descrição aí, para quem precisar de alguma informação. Esta aqui é a sequência a qual nós submetemos, então essa aqui é a carry. A breve descrição que vocês já viram aqui. O tipo de molécula, nós sabemos que é um ácido nucleico. Aqui diz respeito às dimensões. E aqui nós temos aqui o resultado. Então, o que ele achou aqui para a gente? Ele achou aqui, ó, 100 sequências. Dá para você mudar também a quantidade de sequências. Eu não vou trabalhar aqui hoje com 100 sequências, porque nós temos, ao fazer essa busca, que é a parte mais demorada, vamos dizer assim, nós temos que estabelecer parâmetros. Por exemplo, nós vemos aqui, olha, se eu não me engano, que temos sequências repetidas para o Ecos Cabalos aqui, ó, tem um aqui, para o Miotis e Lucifungos aqui tem mais de 4. Então vocês têm que estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, eu não quero repetir a sequência para a mesma espécie mais de 3 vezes. Então não é interessante você pegar tudo ao acaso, então você tem que fazer uma seleção um pouco mais criteriosa, tá ok? E outra coisa, sem sequências aqui, ao rodar o programa demoraria muito tempo e pode ser até que o computador de vocês ele não consiga e trave. Então nós vamos aqui desmarcar isso aqui. Aliás, antes de tudo isso, a gente vai mostrar um pouco do gráfico que eu falei com vocês. Vamos selecionar aqui de novo e vamos aqui nesse gráfico, no sumário do gráfico. Talvez demore um pouco para carregar aí na casa de vocês, porque é um pouco pesado. Então, o que este gráfico vai dizer para a gente aqui, ó, que é a sequência carry, e logo abaixo, isso aqui são os subjects, né, que houve a comparação, e nós temos aqui, então, um gráfico interativo, então você pode interagir com ele, nós podemos clicar, e nós vamos ver aqui sobre qual sequência se trata, sobre qual indivíduo, então se trata sobre o Cabeopocelos, que é um pouquinho da Índia. Nós vemos aqui que a coloração nos diz muito, né, nós temos a coloração, nós temos uma pontuação acima de 200, se nós temos uma coloração rosa, nós temos uma pontuação entre 80 e 200. Se a pontuação é verde, nós temos aí nós temos aí uma área de similaridade ali, se a pontuação é verde, está entre 50 e 80, e a área de similaridade só vai diminuindo, consequentemente, a chance de serem sequências homólogas, ou seja, sequências que têm uma história de ancestralidade, diminuem também. Aqui para a gente não tem nenhuma sequência que chegue a ter a cor azul nem preta. Tá? Vamos clicar aqui em alinhamentos, aqui ele traz a informação melhor sobre os alinhamentos, ele mostra os alinhamentos que foram feitos. Então aqui, ó, nessa primeira sequência, nós temos um e-valor igual a 0. Oi? Você podia repetir a última parte aqui que travou. Do gráfico? Ah, tá, já dá pra olhar direto no gráfico. Dá para olhar direto no gráfico, então você seleciona. Ah, tá, obrigado. Então vocês podem ver aqui, olha, que quando comparamos a sequência query aqui, azul com a vermelha, que ela é totalmente similar, então aí um alto indicativo de homologia. Então aqui nós vamos no alinhamento, esse aqui mostra o alinhamento aqui de forma mais clara, né? Para a gente, nós vou selecionar uma área aqui qualquer. Tá ok? Então, olha para vocês verem aqui, olha. Quando nós comparamos com nossa sequência carry com o Miotis, Lucifungos aqui, ó, nós vamos ter que inserir alguns gaps aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui alguns gaps, tá? Então, onde tem essa linha aqui ligando dos nucleotídeos é onde teve match. Onde não tem, é onde teve mismatch, né? Então não houve casamento, e onde teve essa linha é quando os gaps foram inseridos para que haja essa similaridade aqui em seguida, ó. Então vai inserindo gap para que haja mais regiões correspondentes.
Diminuir um pouco a tela para a gente, só um instante. Aqui também nós podemos ter acesso a informações taxonômicas, tá? Então, sobre os indivíduos aí, para quem acha interessante aí um dado a mais. Mas para a gente aqui hoje não vai fazer muita diferença, nós vamos aqui logo em descrição aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher aqui agora as sequências com as quais nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma árvore filogenética. Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês têm bloco de notas aí no computador de vocês? Abra um bloco de notas, por gentileza. Aliás, não precisa abrir não, a gente vai pegar aqui direto. Vamos desmarcar isso aqui, porque nós não queremos sem sequências aqui, sem nenhum motivo, não nos renderia nada. Nós vamos selecionar aqui ó, algumas sequências, então eu vou selecionar aqui a primeira sequência do Cabepocelos, porque aqui ó, ele teve um valor baixo, então a identidade é 100%. A área de cobertura aqui é 100%, a pontuação é máxima. Então, Vitor, Oi. Antes de você passar para a próxima parte, me tira uma dúvida. Quando eu estou trabalhando com sequências de algum organismo que eu tenha identificado, o procedimento é o mesmo? Porque no caso aí você pegou sequências já do NCBI. E quando eu identifico isso no laboratório e preciso construir uma árvore. Você quer registrar essa sequência? Guilherme, tá aí? Diz o professor Guilherme tá aí para nos ajudar. Porque eu também tenho... porque também é uma coisa de meu interesse. Eu também tô... Pode falar. Você pode sim construir a sua árvore direto com as sequências que você identificou os micro-organismos, por exemplo, né, obteve as sequências genéticas deles, você já pode fazer o alinhamento todo e a árvore no próprio Mega. Você nem precisa aqui de usar o NCBI, tá? Você pode até usar ele sim, né, para você confirmar, para você confrontar a sequência gênica que você obteve no laboratório com o banco de dados. Isso a gente chama de validação, né? Você validar a sequência e evitar erros. Então, sim, você pode ir direto para o programa com as sequências que você obteve do sequenciamento, tá bom? Aí ela tem que fazer uma inserção manual, né? Sim, mas o software do sequenciamento já gera no formato fácil. Ah, tá. Tá ok. Interessante. Então, ela já deve ter as sequências lá formatadas. Okay? O que eu sugiro é sempre confrontar, mesmo depois de um sequenciamento, é confrontar com o banco de dados, porque aí você vai, né, validar a sua sequência, evitar erros, e fazer um levantamento de dados mesmo, uma verificação. Certo, Zé? Sim, entendi. Eu estou trabalhando eu tenho algumas sequências de micro-organismos que eu identifiquei. Aí, o meu domínio vai ter só a parte de fazer essa comparação no NCBI. A parte de construção da árvore mesmo é minha maior dúvida, que isso eu ainda não consigo fazer. Não, mas você vai conseguir depois do curso do vídeo daqui. Ele vai para agora. Então, aqui, olha, aqui, como eu disse, eu escolhi essa sequência da caseína por ser uma sequência curta e porque eu tenho medo de que, pegando sequências maiores, possa dar algum problema aqui no computador de vocês, assim como, porque isso é muito normal. Você pega uma quantidade de sequências absurda, um extenso volume de dados, ou e você depois acaba não conseguindo trabalhar porque isso não roda no computador. Então, a gente vai selecionar aqui algumas sequências de interesse, mas é interessante, se você estiver fazendo um trabalho, você estabelecer um parâmetro. Por exemplo, eu vou pegar as sequências, mas não quero repetir o mesmo organismo. Ok, é um parâmetro. Eu vou pegar as sequências, mas a identidade não pode ser menor que 80%. É outro parâmetro que você tem que estabelecer para incluir na sua metodologia. Então, eu vou pegar sequências que têm e-valor que vai até X, que tem área de cobertura até Y, né, que tem uma pontuação. Então, você tem que estabelecer isso antes de recolher as sequências para que tenha um sentido. A gente vai pegar aqui algumas ao acaso, só para construir a árvore filogenética. Nosso intuito aqui é só mostrar como funciona a construção. Não vamos muito além disso, não. Então, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu recomendo pegar essa primeira aqui, o Cabepocelos. Vamos pegar aqui do Myotis lucifungus, que eu acho que esse é um morcego. Vamos pegar as duas primeiras. Não vamos pegar três, não. Vamos pegar as duas primeiras, depois a gente pegar do Sus scrofa. Eu não sei que organismo é esse, vou procurar aqui para a gente. Então, esse é um javali.
Apareceu aqui, vou pegar uma dele também. Eu vou pegar aqui um camelos aqui, olha aqui embaixo. Estão conseguindo me acompanhar? Vou aumentar um pouco a tela. Então já tenho 5 sequências. Vou pegar aqui também... tentar não repetir. Tá, essa aqui de um equino, acho que isso aqui é do cavalo, ó. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é de um burrinho. Interessante. Vou pegar ela também, eu não sabia. Peguei. Vou pegar aqui também o ex-cavalos, também um equino aqui, ó. Então esse aqui é o burrinho, provavelmente esse aqui é o cavalo ou uma zebra, não sei. Então nós temos aqui 3, 6, 7 sequências. Eu acho que já é suficiente, mas vamos ver se tem mais alguma aqui de interessante. Ah, tá. A Lama Glama aqui a gente pode pegar também, o Boss Taurus também. Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver aqui no chat. Vou voltar lá. Vou mostrar aqui a imagem novamente para vocês poderem selecionarem preferencialmente essas daí, para que possa ter uma comparação com contraste. Porque se nós pegamos a mesma sequência, não vai ter nenhum contraste. Selecionar essas sequências aí, olha, Boss Taurus, a Lama Glama, eu não sei pronunciar isso corretamente não, pessoal. Se tiver errado aí, vocês podem me corrigir, viu? Sintam-se livres para fazer isso mesmo. Tanto que no PowerPoint eu já mudei isso aí para o nome comum mesmo, porque é um empecilho e é pouco visual também. Estão conseguindo acompanhar? Vocês conseguiram selecionar essas sequências? Sim. Então tá. Então vocês vão clicar aqui agora, ó, em Download. Ele vai abrir várias opções em formatos diferentes. Vocês vão selecionar a primeira opção, que para a gente aqui é mais interessante. É o formato FASTA, sequência completa. Tá? E ele vai abrir para vocês uma tela para vocês salvarem em um lugar de confiança. Agora também é importante que vocês deem um nome que tenha sentido. Tá? Então vocês vão nomear de forma a ter muito sentido. Então vou colocar aqui, por exemplo, sequência... Vou botar aqui a linha de baixo, caseína. É importante também que vocês não coloquem espaço, perfeitamente não coloquem espaço, porque se você utilizar outro programa, esse outro programa, talvez ele entenda o espaço como um comando e dê erro. Então, evitem também caracteres especiais para não dar nenhum problema. E vocês vão salvar, onde você vai salvar de documento de texto, né, que é esse formato FASTA, você vai salvar em uma área de fácil acesso aí para a gente poder fazer isso agora. Todo mundo conseguiu salvar? Estão conseguindo me acompanhar? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá ok. Todo mundo me acompanhando aí, né? Qual que é o nome do arquivo mesmo? Do download? O formato? O formato é esse primeiro aqui, é o FASTA, sequência completa. Poderia baixar também a sequência alinhada, mas como eu pretendo alinhar ali pelo Mega, não vou fazer isso, que é para dar um visual mais interessante. Vou baixar a sequência completa. Neste formato aqui, olha, também tem outros formatos aí, mas depende muito do que você for trabalhar. Lembrando que isso aqui é sempre muito interativo, este site, então ele tem várias funções, tá? Inclusive para fazer uma árvore filogenética aqui, olha, já te joga aqui um resultado de uma árvore de distância. Mas a gente vai utilizar o Mega, porque o Mega, além de ser um software que tem muita funcionalidade, é um software também muito visual, então a gente dá informação visual muito interessante aí para deixar o trabalho, uma atividade mais interessante. Todo mundo baixou? Quando vocês baixarem isso daí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir o arquivo, tá? E aqui é muito simples, eu gosto de fazer assim, tem como também vocês adicionarem sequência direta do Mega, tem como vocês baixarem a sequência já no formato que o Mega entende, mas eu gosto de fazer assim, você pode ir pegando uma por uma, copiando e colando no bloco de notas também, que eu acho mais prático, mas eu gosto de fazer o seguinte, quando eu baixo aqui, eu vou dar um Ctrl A, para quê? Para eu selecionar todo o conteúdo que está no bloco de notas. Em seguida, eu dou um Ctrl C, que é para eu copiar, como se eu estivesse copiando um texto mesmo, não tem problema. Fizeram isso aí? Quem puder responder no chat, estão conseguindo acompanhar? Feito.
Depois que copiaram, vocês vão abrir o Mega, tá? Que é este programinha aqui maravilhoso. Vocês podem ver que ele tem diversas funções. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem a minha tela, mas ele tem diversas funções. Para a gente aqui interessa um pouco sobre a construção das árvores filogenéticas, tá? Então, quando vocês abrirem o programa aí, vocês vão clicar em alinhamento. E a primeira opção desse quadradinho aqui vai ser editar /build, né, que é construir alinhamento. E vocês vão selecioná-la. Ele vai abrir uma tela aqui no meio para vocês, perguntando se você quer abrir um alinhamento novo, quer abrir um arquivo já salvo, ou recuperar uma sequência de um arquivo, né? Então, vocês vão criar aqui em criar um novo alinhamento. E vão dar OK. Ele vai abrir essa tela de fundo e vai te perguntar mais uma coisa. Ele está me perguntando aqui se eu estou construindo um alinhamento de uma sequência de DNA ou de proteína. Como nós estamos trabalhando com nucleotídeos, é de DNA. Então, vou colocar aqui, ó, DNA. Pronto, ele abriu essa tela para a gente. Eu vou centralizar um pouco aqui, olha. Quando ele abrir, vocês já copiaram em formato de texto aquela sequência. Vocês vão aqui e vão dar um Ctrl+V. Tá ok? Vocês vão dar um Ctrl+V e ele vai colar todas as sequências. Nós selecionamos aqui, então, 9 sequências. Aqui, olha, ele criou aqui automaticamente a sequência 10. É importante, depois disso, vocês apagarem a sequência 10. Por quê? Porque a hora de alinhar, ele vai dar erro. Porque ele vai entender sequência 10 com espaço vazio. Ele não vai conseguir ler isso e vai dar erro. Então, vamos apagar essa sequência 10. Então, vocês vão clicar, antes de apagar qualquer coisa, vocês vão clicar aqui. Antes de apertar o del, vocês vão clicar na sequência 10, deixar ela selecionada e vão apagar. Tá ok? Porque se vocês apagarem o nucleotídeo aqui, vocês têm que dar um Ctrl+Z para retomar, porque senão vai dar erro também. Estão conseguindo me acompanhar? Então, nós temos aqui as sequências dispostas linearmente aqui, sem nenhum cuidado em que haja aqui uma comparação, que seja encontrada aqui áreas de similaridade. Se vocês moverem aqui, olha, vocês vão ter uma informação mais interessante aqui sobre as espécies. Vocês podem renomear isso aqui se vocês quiserem. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no canto esquerdo, eu vou apagar e vou escrever aqui porquinho da Índia, que é o Cábila procellus, porquinho da Índia. Eu não vou colocar o acento aqui no Índia, porque eu tenho cuidado com os caracteres especiais. O Myotis lucifundus, se eu não me engano, é um morcego. Então, eu vou renomear isso aqui e vou colocar morcego marrom. Vou colocar uma numeração nele, eu vou chamar de morcego marrom 1. O outro Myotis lucifundus eu vou chamar de morcego marrom 2. Susescrofa, a gente viu que é o javali, então a gente vai colocar aqui como javali. Isso para ter um visual mais interessante, porque vocês podem deixar aqui essa descrição mesmo, porque ela é muito importante, mas vai de cada um. Esse equino aqui, eu não me lembro qual que era, acho que é o burro, né? Então vou colocar aqui, vou verificar novamente, para não cometer esse erro. Realmente é o burrinho, o asno. Então vou colocar aqui, ó, de renomear, vou colocar que é o burrinho. Esse aqui é o Camelus bactrianus, também é o camelo bactriano. Vou colocar só camelo, mas... Os cavalos é um tipo de equino, eu vou sumir aqui que ele é a zebra, tá? Não com certeza não. Você vai ter que voltar no camelo. Vou ter que voltar no camelo. Ah, eu não fiz tudo não. Obrigado. Vamos colocar aqui o camelo. Vou colocar aqui, então, zebra. Estão conseguindo fazer isso aí, pessoal? Toma cuidado para vocês não acabarem deletando sem querer. Ali é uma sequência de nucleotídeos ali. Qualquer coisa, vocês vão apertem Ctrl Z aí, que eu acho que ele volta ao normal. Quase tudo ele consegue retomar. Essa lama-glama aqui, acho que é um dromedário. Eu não vou chamar, então, não, é uma lhama, né? Aquele animal lá que tem... Assim que se escreve? Não sei. Mas aquele animal que tem lá aqui no... LH? Não, tá LH não.
O Yuri Eu mandou gosto. PH. Ai, peraí, não te ouvi não, vou botar aqui. Bom, fica assim mesmo, aí vocês podem chamar, colocar qualquer nome aí, tô brincando, não pode colocar qualquer nome não, porque não faz sentido, novamente você tem que colocar uma coisa que faz sentido. Esse Bostaros aqui eu acho que é o bovino, né, vou chamar aqui de boi, a gente. Vocês fizeram isso aí? Deixa eu ver no chat, alguém teve alguma dificuldade? Alguém teve algum problema? Estão conseguindo? Yama, isso. Alguém teve algum problema? Pode perguntar, alguma dúvida? O que eu não souber responder, o professor Guilherme está aí para isso. Tudo certo, Jaqueline, Rafaela, Leonardo, muito obrigado pelo feedback, Yuri. Então tá. Agora, como a gente sabe, essa análise em sílico ela é um processo muito automatizado, mas tem que ter uma coerência. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês podem selecionar tudo aqui com Ctrl A, ou vocês podem clicar ali em cima, olha, dá um ESC. Se você selecionar tudo, você dá um ESC para sair, vocês vão clicar aqui em cima, em alinhamento. E vocês vão utilizar aqui agora o alinhamento pelo Clustal W, né, que também é um algoritmo à semelhança do BLAST, só que de outro banco de dados. Vocês vão clicar nele. Ele vai ter essa tela de seleção aqui, se não tiver tudo selecionado. Ele está me perguntando o seguinte, ele falou que nada foi selecionado para fazer o alinhamento. Se eu deixei de selecionar tudo, vou dizer que sim. Então ele selecionou tudo e me deu outra tela. Aqui alguns parâmetros que não interessam para a gente, né? Aqueles parâmetros de gap. Para a gente isso não é interessante agora. Vamos aceitar tudo como modelo padrão. Então vamos colocar um OK. Ele vai demorar um pouquinho, a depender da quantidade de sequências, do tamanho da sequência, ele demora mesmo, até 2, 3, 4, 5 horas. Já teve uma sequência que eu deixei aqui mais de 8 horas e o programa travou antes de conseguir alinhar. Então, para vocês verem como é diferente, vocês podem rolar aqui na barra de baixo, olha, vocês podem ver que agora as regiões vamos dizer assim, de similaridade, né, elas estão em maior número, porque porque o programa ele inseriu gaps para isso. Tá, ele comparou as regiões, inseriu gaps e nos está mostrando aqui as regiões de maior similaridade. Então, olha que interessante aqui, olha, quase tudo tinha mina, colunas têm quase a mesma cor, obviamente em todas as regiões, alguma sequência é maior, como já avalia aqui, tem algumas partes que as outras não têm. Embora pareça uma sequência muito extensa, sequências de cromossomos são ainda muito maiores. Depois disso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar, vocês alinharam o programa, as sequências no programa, vocês vão clicar aqui ó, em data, e em seguida vocês vão descer para análise filogenética. Vocês vão dar um clique. Ele está perguntando aqui sobre essa protein coding, vocês vão marcar não, porque nós estamos trabalhando com nucleotídeos. Ele vai rodar rapidinho. Como eu sei que ele rodou, vou minimizar essa tela aqui, olha. Ele carregou para a gente essa telinha aqui, olha, que tem o T e o A. Vou abrir aqui para a gente ver. Tá ok? Vocês não fechem, vocês só minimizem. Depois disso, ele já está aqui em plano de fundo com essa sequência alinhada e a gente já pode construir nossa árvore filogenética. Então, vocês vão selecionar aqui em cima, ó, filogenia. E aqui ele vai nos oferecer 5 métodos estatísticos, como eu disse para você, aí 2 de distância e 3 de caracteres, né? Então, nós temos aí de distância o PGMA e o Neighbor Join, né? E o de caractere nós temos aí o de máxima parcimônia e o likelihood aqui, que eu não sei traduzir, e o que leva em conta aqui a árvore evolutiva, eu não sei traduzir também, perdão. E nós vamos clicar aqui, ó, a semelhança da primeira que nós fizemos, nós vamos aqui clicar na UPGMA, que ele vai pegar os alinhamentos de maior similaridade, vai fazer um conjunto com eles e comparar com todo o resto para nos dar um resultado. Então, nós vamos construir uma árvore com este método estatístico. Ele me perguntou aqui agora se eu desejo usar o arquivo que tá aberto aqui. Eu vou dizer que sim.
Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver no chat. Sim. Ok, então. Então, ele abriu aqui para mim mais uma tela para estabelecer alguns parâmetros, tá? Então, nós temos aqui em análise, tá? Que todos os taxas foram selecionados. Tem um método estatístico PGMA e aqui tem uma outra metodologia dentro da metodologia, que é o teste de filogenia. Talvez o de vocês esteja None aí, vê isso para mim. Se tiver None ou Bootstrap. Anônimo. Tá, None? Seleciona para mim um Bootstrap. O Bootstrap é um método dentro do método, vamos dizer assim, que vai dar mais confiabilidade aos ramos da árvore. Façam isso por gentileza e em seguida cliquem em OK. Ele vai rodar esse Bootstrap aí, acho que tá Bootstrap 500, não sei. Quanto maior o número, maior vai ser a confiabilidade dos ramos da árvore. E ele deu pra gente isso daqui. Tá ok? Todo mundo conseguiu ter essa mesma árvore aí? O silêncio, né? Silêncio, todo mundo conseguiu ter esse mesmo resultado? Sim. Então tá, nós falamos que é um método de distância, né? Então aqui a distância importa. Nós temos aqui então uma pequena escala, tá? E nós temos aqui a relação entre os indivíduos. Nós temos aqui o porquinho da Índia como grupo externo. Professor, se eu estiver errado, você me corrige. Ele pegou aqui duas sequências de uma alta compatibilidade e comparou com o restante. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar o morcego marrom aqui, ó, e agrupou no mesmo conjunto e comparou com o restante. Prestem muita atenção aqui, olha. E nós temos alguns valores aqui, por exemplo. Nós temos esse valor aqui, ó, que ele vai mostrar para a gente o percentual do número, da quantidade de mudanças aqui nos nós internos. Então, ele vai dar percentualmente aqui essa porcentagem de mudança. Se tiver errado, professor, me corrija, por gentileza. Tá, você pode mudar, inserir ou não informações. Você pode aqui decidir se você quer colocar, fazer um display aqui numérico aqui. Vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Uma área interessante aqui é que ele te dá algumas informações sobre a metodologia utilizada aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. E vocês podem pegar material daqui para referenciar o trabalho de vocês. Tá ok? Essa aqui agora é a árvore que nós utilizamos o Bootstrap. Deixa eu deixar um dado aqui numérico aqui para ficar mais bonitinho. Uma complementação, Vitor. Pode falar. Evolutionary Relationship of Taxa, essa legenda que está debaixo do gráfico aqui já é a legenda que você vai usar no paper, no artigo, na tese, certo? Você copia ela, está em inglês, obviamente, aí se a sua produção tem em português, você traduz em português, ou você já complementa ou deixa em inglês, a legenda já foi criada pelo software para te ajudar a criar uma legenda técnica para o artigo. É isso. Tá bom? Então, essa aqui é a árvore que a gente gera por Bootstrap. Vocês, se quiserem, por exemplo, salvar uma árvore, vocês podem salvar ficando aqui em imagem, né? Vocês podem definir qual tipo de arquivo que vocês querem salvar. Eu vou salvar aqui em PDF. Ele vai pedir para eu inserir, para escolher a pasta, vou escolher a área de trabalho. Vai pedir para eu colocar um nome. Árvore, deixa eu só ver a sequência. Casein. Vou dar OK. E Vitor, para salvar, você foi aonde? Você pode salvar de várias formas diferentes. Eu preferi salvar a imagem, tá? Mas você pode salvar, por exemplo, o arquivo do Mega. Entendeu? Então, eu salvei a imagem, sim. Eu vim aqui em imagem, eu salvar apenas a imagem. Mas eu posso, por exemplo, salvar o arquivo do Mega. Olha que interessante. Eu vou clicar aqui, ó, arquivo, posso expor, mas clicar aqui. Ó. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu vou novamente ali. Ele já vai trabalhar num formato diferente, tá? Então, área de trabalho, sequência da caseína. Eu vou salvar aqui análise do Mega. Aí ele vai salvar já no formato diferente. Que formato é esse? Vamos lá.
Tá vendo? Ele salvou. O Mega ele trabalha com inúmeros formatos. Então, você vai ter formato FAST, vai ter formato MTSX, você vai ter formato MAS, que você pode salvar em uma sequência de nucleotídeos alinhado, enfim. Então, ele salvou aqui para mim nesse formato aqui, olha. E quando eu vou fechar aqui para vocês verem, me perguntou se eu quero salvar os resultados, eu vou colocar descartar, porque eu já salvei. Eu vou abrir aqui direto a árvore aqui, ó. Ele já me disse que já está ativa essa árvore, né? Vou falar que eu não quero usar outra, não. Deixa eu ver. Não, acho que ele fechou a outra e abriu essa aqui. Ele fechou a que estava aberta, que era a mesma coisa, e abriu ela novamente, do zero. Tá? Aqui é a escala, porque não está indo. Você pode mudar aqui de acordo com o que te é interessante. Mas, novamente, essa árvore ela não constitui um objeto de estudo. Ela não constitui um objeto de estudo. Ela é uma ferramenta para te ajudar a fazer suas inferências aí. Tá, ok? Então, vocês têm que procurarem aí, eu tenho uma proteína de interesse aí nesses indivíduos, eu quero saber se a partir dela eu posso dizer a ancestralidade entre, qual a relação ele tem com outro grupo de indivíduos. Quando a gente fala de uma árvore filogenética, seria o ideal mesmo a gente pegar um ancestral do indivíduo, mas a gente sabe que, por exemplo, se nós fôssemos comparar hoje nós, Homo sapiens sapiens, com Australopithecus, lá de não sei quantos mil anos atrás, nós não conseguiríamos, porque não há o material genético desses indivíduos mais. Então, nós temos que comparar com os indivíduos vivos e fazer essas inferências, onde houve ali um possível ancestral em comum. Então, é disso que se trata. Vamos fazer, então, agora uma árvore, se eu não me engano, foi o de máxima parcimônia, Neighbor Join, não me engano, não me lembro. Vou fechar aqui, eu vou descartar os resultados. Tá ok? Se vocês quiserem, aqui já está salvo, eu deixei salvo aqui o alinhamento, mas eu fechei aqui o arquivo para análise filogenética, então vou ativar novamente o alinhamento, vou clicar em data. Tá bom, ele já jogou para mim ali no fundo. Eu vou clicar aqui em filogenia e vou criar uma árvore de máxima parcimônia a partir desses dados, tá? Ele está perguntando se eu quero usar este arquivo aqui que já está aberto, eu vou dizer que sim. Novamente, aqui ele tem essa opção de colocar o Bootstrap para dar confiabilidade aos ramos das árvores, né? Eu posso colocar que não ou que sim, mas é interessante que você ponha que sim. Quanto maior o valor, que é o número de repetições aqui, replicações, mais confiável vai ser. Ali vai demorar a rodar um pouquinho, mas aqui é muito rápido ainda, porque são poucas sequências e sequências curtas. E aí ele já nos deu uma árvore diferente. Já fala novamente aqui sobre o método que foi utilizado, se vocês quiserem referenciar. Tá ok? Alguma dúvida? Pergunta alguma coisa aí, gente. Se eu não souber, Guilherme responde. Responde, Guilherme. Alguma dúvida, pessoal? Sei que parece um pouco confuso, mas, como eu disse para vocês, tem que ter uma relação com o trabalho de vocês. Estava terminando de rodar, Yuri, então é um erro meu. Às vezes o pessoal nem acabou de rodar ali a árvore ainda. Vocês estão conseguindo acompanhar? Algumas árvores vão pedir um número mínimo ali de sequências para você conseguir rodar, tá? Então, acho que algumas ali, se tiver menos de 4, não roda, não. Aqui não vai aparecer o tamanho, não. Porque não é um metro de distância. Temos aqui o javali mais próximo do boi. Camelo da lhama. Tá? Deixa eu ler o chat. Outra coisa interessante é que muitas das vezes a gente sabe que o material genético ele é suscetível a algumas alterações, né? Sejam inserções, deleções, substituições.
E pode ser que trabalhando com sequências nucleotídicas, até porque há áreas áreas que têm intros, exons, ali, DNA, material altamente repetitivo, pode ser que nós não encontremos uma similaridade suficiente para que possamos inferir homologia. Então, também é ideal que trabalhemos com sequências de aminoácidos, né? Que basicamente não vai mudar muito do que a gente já viu aqui, não. A gente vai trabalhar com uma sequência diferente e no outro banco de dados a gente vai colocar lá proteína. Aí a gente trabalhando com essas sequências, com as sequências como as proteínas elas sofrem menor número de alterações no decorrer do tempo, porque o código genético é degenerado, né? Então tem que ter um maior número de alterações para que você possa fazer uma proteína se diferenciar. Então talvez seja mais seguro trabalhar comparando estruturas proteicas. Conseguiram entender? Eu estou errado em algum ponto aí, Guilherme? Não é errado não, né, Felipe? Tá tudo certinho. Tá redondinho. Estão conseguindo acompanhar isso aí, pessoal? Deixa eu ver. Quando se trabalha com Mega, acho que a maior atenção que tem que se ter, além de tem que fuçar para conseguir aprender aqui com as ferramentas, ele tem ferramentas muito interessantes, como, por exemplo, ele também calcula aí a quantidade de quais os tipos de nucleotídeos, né? Também, embora eu não goste muito de usá-la para fazer isso, mas é interessante prestar atenção no formato, porque ele dá muitos erros. Programas de computador que mexem com diferentes formatos tem muito erro. Então você tem que prestar muita atenção no formato que você está fazendo, porque se tiver uma linha errada, alguma coisinha errada, ele não vai ler, ele não vai rodar. Vocês podem também... Oi. Se vocês acharem interessante, vocês podem mudar aqui como essa árvore aparece para vocês, tá vendo? Vocês podem colocar uma árvore em círculo, talvez seja mais interessante. Isso depende também da quantidade e do que você está trabalhando. Talvez uma árvore... só um instante, está rodando ele rodou algum método aqui que só mostra a topologia da árvore, enfim. Deixa para lá. Você pode colocar então aqui, olha, em curvas, olha que interessante também. É um programa muito visual, então acho que a maior vantagem de se usar a Mega é essa aparência mesmo, que traz um requinte ao trabalho, ou até na utilização, que ele parece realmente ser um aplicativo mais novo, mais moderno, mais atualizado. Vocês podem colocar como se fosse um cladograma aqui também, ó. Como eu disse para vocês, é o ideal que tenha um número alto de espécies, mas como eu tenho medo de tive medo que não conseguíssemos rodar no programa, eu limitei aqui a algumas sequências e sem nenhum sentido específico, tá? Às vezes, mas poderia ser, por exemplo, comparando a evolução dos indivíduos a partir da mudança na caseína, proteína do leite. Tá? Você poderia pegar ali indivíduos da mesma família para fazer uma relação. Nós falamos ali que tinha o burro e a zebra, né, que estão no grupo dos equinos aí. Poderia buscar ali, sei lá, um cavalo e assim ir acabar o trabalho de vocês. Tem alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Alguma dúvida, Yuri? Vou falar pelo nome aqui para ver se alguém me responde. Guilherme? Tranquilo, agora é mexer mais no programa para habituar mesmo. Tem que mexer mais. Aqui foi só uma introdução deixa eu botar aqui a imagem, foi só uma breve introdução realmente aí a como se cria uma árvore filogenética. Como eu disse para vocês, a árvore filogenética, ela não é um objeto de estudo, ela é uma ferramenta, então você tem que criar essa ferramenta buscando algo em especial, né? E se ninguém tiver alguma dúvida, eu vou finalizar essa apresentação aqui. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver. Tem que praticar e tem alguns links interessantes na internet, mas a maioria é em inglês.
Esse programa tem muitas funções interessantes. Eu tô querendo aprender a mexer ali no que mostra o tempo de evolução, né, de alterações ali nos indivíduos. Bom, eu vou finalizar por aqui, então. Vou fazer meu agradecimento aqui ao Labio, né, que é o Laboratório de Bioinformática e Bioprodutos, a galerinha da Unimontes e a Unepim, que é o grupo de estudos qual eu faço parte, né, que é o núcleo de estudos de plantas medicinais. Agradeço também ao professor Guilherme, né, que me orienta e que me auxilia. Eu vou agradecer também à aluna que assistiu a 2 de minhas apresentações, né, a aluna Hanna. E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Acho que eu também não domino este conteúdo, também sou muito novo ainda nesta área, estou aprendendo bastante também, então às vezes surge, igual a Jaqueline fez a dúvida ali, a gente, se ela poderia trabalhar com as sequências que não estão no banco de dados, também é uma coisa interessante, porque é uma coisa que eu também vislumbro fazer mais à frente, né, porque no banco de dados, embora hoje nós não estejamos mais nos anos 2000, né, estejamos em 2020, ele recebe inúmeras inserções e complementações todo santo dia, ainda falta muita coisa, porque a biologia é um campo muito extenso, né? Então, nós precisamos ainda de muitos dados. Então, nem tudo que nós queremos, nós encontramos no banco de dados hoje. Então, nós temos que fazer a nossa parte e, se possível, aí, igual a Jaqueline fez, a gente mesmo pega a sequência do nucleotídeo e registra no banco de dados. Tá ok? Então, esses foram meus agradecimentos. Eu vou terminar por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição aí para tentar auxiliá-los. Se eu não souber, o professor Guilherme com certeza vai saber. Tá ok? Ô, Vitor, muito obrigado, viu, pelo seu desprendimento em nos proporcionar esse curso, né, e esse aprendizado também nessa perspectiva do MEC. Obrigado a todos vocês pela participação e em breve eu divulgo para vocês o link, tá, como a gente coloca no YouTube, deixa o link aberto, tá, para vocês reassistirem do início e exercitarem, né, refazendo as atividades do curso e assim fixando os conteúdos aqui, tá bom? A gente pede que vocês avaliem o minicurso, tá? Desculpa, quase que eu saio sempre para mandar o link da avaliação. E o link da avaliação, gente. Mandei para vocês. Para mim. Vitor. Oi. Você falou que faz parte do grupo de estudos em plantas medicinais. Esse grupo, vocês têm alguma rede social, alguma coisa assim que a gente possa entrar em contato? Guilherme, tá aí ainda? Acho que o Guilherme é o ideal para te falar sobre isso, que ele é quem coordena. A rede social que a gente tem é a do laboratório, a do Labio, entendeu? É porque o NEPIM, ele funciona como um grupo de pesquisa dentro do Labio. Para você ter contato comigo, com os alunos, com os orientantes do núcleo, entendeu? Você pode mandar pelo Instagram do Labio. Alguém sabe aí o Instagram do Labio para fazer a propaganda? Gente, eu sou uma perdição. Eu não mexo no Instagram. Pera aí, rapidão. Quem tem o hábito aí, eu não tenho nem foto, então... Então, quem é o terror das redes sociais é quem? É o Hudson. Achei aqui, eu já sigo, inclusive. Obrigado. Eu peço desculpas aí se eu tive algum vício, alguma dificuldade, pessoal. Também estou aprendendo aí a falar, é muito difícil, para mim é coisa nova também. Vitor, eu trabalho com informática há mais de 10 anos e eu estou constantemente aprendendo, entendeu? É uma atualização nova que eles soltam. Para vocês terem ideia, eu trabalhei na minha tese com o Mega 4, está no Mega 10. É igual ao iPhone, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa, né? O telefone, a gente não consegue acompanhar tudo. Tá ótimo a gente perceber esses processos. Vou mandar o link aqui, mas eu vou ter que alterar um negocinho meio para aparecer o nome da disciplina e aprender com isso tudo, certo? Então, acho que devagar mesmo, a gente vai crescendo, Vitor. Você pode ter certeza que hoje você colocou mais um tijolinho no caminho de ciência que você está criando no laboratório, aqui com a gente, e futuramente, no laboratório e outras equipes, né? Para que vão propiciar bem o seu crescimento, tá bom? Gente, eu vou deixar eu só mudar um negocinho aqui para já liberar esse link que eu mandei para vocês, que é o link da avaliação do minicurso, tá? A gente pede para avaliar na hora, porque muita gente não consegue ou esquece de entrar depois.
aqui. Nome do curso. Tem que fechar a janela para poder fazer as alterações. Eu já vou colocar lá o nome do Vitor e o nome do meu curso, tá bom? Para vocês preencherem. Agradeço aí a quem participou também, acho que eu me esqueci. Agradece também. Faz igual o Djavan, agradece um por um. Ao Leonardo, a Lívia, a Rafaela, ao Thiago Correia, Yuri, Jaqueline Silva, a Fernanda, É Victor Soares do quê, Victor? Victor Soares Rodrigues, a Etienne também e a Thalita. Esse programa, pessoal, realmente é mexendo, viu? E buscando. Às vezes, como o Guilherme disse, às vezes ele atualiza aí, muda muita coisa, você vai mexer e não funciona mais. Então, se vocês puderem, é um programa de acesso gratuito, então aproveitem. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês o link, viu? Um abraço, fiquem bem. Tchau, Vitor. Obrigadão. Até mais. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Também vou saindo aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Vou deixar meu telefone aqui. WhatsApp, no chat. Qualquer dúvida, vocês podem me perturbar aí. Não se preocupem, não. Boa noite a todos.